Cobra ele no final do programa. CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 113º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é a segurança colaborativa em Moema, um dos bairros mais agradáveis de São Paulo, onde eu morei 12 anos. Então, conheço bem. Participam dessa edição conosco Paulo Tulim, 56 anos, empreendedor em vários segmentos, entre eles comércio, manutenções e síndico profissional. Formado em administração de empresas com MBA em gestão estratégica. Recentemente, em 2021, fundou com um sócio a Trust Síndicos Profissionais, com 18 condomínios na carteira. Em 2013, também fundou a Cronos Energia e a Tesla Automação, empresa para instalar e manter geradores a diesel. De lá para cá, já foram absorvidos mais de 250 contratos de manutenção em condomínios, fábricas, hospitais, faculdades e por aí vai. Paulo também é sócio das óticas Olhos da Cara, com lojas em Moema. Só que não. Com lojas em Moema, São Bernardo do Campo e Santo André. Marcel Bussolin Marques também vai estar com a gente essa noite, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E agora está direto implantador do Smart Sampa, da PM de São Paulo e da Prefeitura Municipal de São Paulo, com a primeira empresa privada, sendo a CoSecurity, a fazer parte desse programa. E também conosco, Fábio Freitas, da equipe comercial CoSecurity. Então vamos lá, que o programa de hoje vai ser bastante interessante. Vamos falar de um bairro interessantíssimo, um case em termos de segurança e insegurança, porque a bandidagem elegeu Moema como um dos alvos, mas a gente vai conversar disso com calma com Paulo Tulim. Boa noite para você, grande prazer tê-lo aqui. Como é que é essa coisa de ser tão multifuncional, empresário, síndico profissional, gestor, dono de ótica, que legal, e ainda cuida da implantação da área de energia, de suprimento de energia, geradores, que é uma coisa que em São Paulo virou uma grande necessidade. Fala aí da sua trajetória, da sua trabalheira. Obrigado, boa noite a todos. Uma honra participar desse programa, agradecer o pessoal que me convidou aí, o pessoal da CoSecurity. Realmente é um desafio grande. Agora você pergunta por que tantos negócios, é muita conta para pagar. A gente que é honesto, os boletos sempre vencem, né? A gente que é honesto, que trabalha certo, a gente só tem um caminho, trabalhar bastante para poder honrar os compromissos. Então, honrar compromisso para pagar muito imposto, que também é outro esporte predileto do brasileiro. Muito imposto, direto, indireto e tal. Fico muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho da minha história, mas falar um pouquinho do nosso bairro, né? O bairro de Moema, um bairro muito, muito importante, muito bonito, muito agradável. Ele é um dos bairros mais valorizados de São Paulo no que diz respeito ao custo do metro quadrado, só que ele é um bairro desvalorizado pela prefeitura, subprefeitura e o pessoal de zeladoria. Então, a gente tem uma série de problemas aqui que acaba sendo amplificados por conta de falta, muitas vezes, de poda de árvore, que acaba dando problemas, gerando problemas de iluminação pública e esse tipo de coisa que também aumenta a insegurança, né? A questão toda que eu queria me apresentar também aí para falar um pouquinho. Eu sou pai de 4 filhos, tá? Eu tenho uma neta já de 13 anos, eu tenho uma família grande, sou casado, né? E tenho um enteado também de 17 anos, tenho uma família enorme que eu amo muito. Eu queria mandar um beijo para eles que estiverem me assistindo.
tá bom? Que legal, é isso aí, isso é importante. Família, família é tudo. Família é a base, tá? Então a gente tem que buscar realmente cuidar e proteger, né? E falar em proteção de família, eu entrei nesse segmento de sindicância profissional em 2021, hoje é um dos meus principais negócios, porque uma das coisas que eu gosto é de gente, de pessoas, né? É importante, a gente que trabalha com pessoas, com cuidar de pessoas, a gente precisa gostar delas. Independente das opiniões que as pessoas têm, ou o jeito de ser das pessoas, o que vale mesmo é o que a gente faz e deixa de bom para essas pessoas dentro do ambiente que a gente escolheu viver, né? Eu sou um cofundador da Associação Viva Moema, né? Eu sou um dos fundadores. A gente está desde 2019 numa batalha grande para melhorar o bairro, buscar, junto ao poder público, as melhorias, tanto na questão de zeladoria, também, e na questão da segurança pública, onde a gente teve uma série de reuniões. Eu mesmo participei de dezenas de reuniões aqui em Moema, desde 2021, só para tratar de assunto de segurança. Então, a gente fez reunião com deputado, a gente já fez reunião com o capitão da polícia, com o pessoal da Polícia Civil, com o pessoal da Polícia Militar. É um pessoal que trabalha muito, tá? Eu tenho um agradecimento muito grande para o pessoal da Segurança Pública de São Paulo, pessoal que batalha muito, mas eu sei que o cobertor é curto para eles. Então, eles têm aí um contingente limitado para atender áreas enormes, né? Sim, o pessoal do Conseg ali, o Ronaldo Mazargão, que é um cara que trabalha muito dentro do Conseg, aqui um cara correto, bacana, que eu também, toda vez que eu precisei, aí ele deu uma atenção para a gente. O pessoal da 12ª Companhia ali, da Praça de Milão também, que sempre que a gente precisou, deu atenção para a gente, da associação, dos síndicos, né? Eu faço parte de vários grupos de síndico aqui do bairro. A gente trata a segurança o tempo todo aqui, dentro do nosso escopo de trabalho, seja dividindo, compartilhando informações e ajudando até as autoridades. A gente, como síndicos dos prédios, a gente tem imagens que muitas vezes acontecem na frente dos prédios de assaltos, ataques às pessoas, e a gente acaba muitas vezes compartilhando isso com a segurança pública, para ajudar a pegar a bandidagem que está cada vez mais preparada para nos atacar, né? sim. Então, dando início ao nosso bate-papo, introduzo com essa questão aí que eu coloquei. Legal, então quero que você me faça um histórico. O que era Moema em 2019, quando vocês fundaram o Viva Moema? Qual foi a fase que você achava que estava tranquilo? Moema já foi considerado um bairro muito tranquilo e depois ele ficou intranquilo. Eu morei aí bastante tempo e acompanhei, peguei um pouco dessas fases da tranquilidade e da intranquilidade. Quando me mudei para São Paulo, eu achava bem tranquilo. Depois eu vi que o negócio começou a pegar. Pegou. Na verdade, eu estou aqui desde 2015, né? Então está indo aí 9 anos que se passaram, quando eu vim morar aqui em Moema, e era realmente um bairro tranquilo, você conseguia caminhar pelas ruas a qualquer horário, de dia, de noite, né? Sem essa insegurança, né? A gente hoje, o pessoal de Moema, não só Moema, mas toda a região aqui, Brooklyn, Itaim, Vila Olímpia, mesmo ali o pessoal que tá na região ali do Ibirapuera, tudo, a gente não consegue mais andar tranquilo. Você tem que andar o tempo todo olhando para todos os lados e tentando se proteger de alguma forma dos ataques que os bandidos, os marginais fazem. Eles hoje estão buscando realmente as pessoas para poder capturar o celular, não mais pelo aparelho, mas capturar o celular para poder pegar a senha de banco, fazer movimentações bancárias, fazer transferências, até movimentação em investimentos, né? Até venda de ações. Eu já ouvi falar que uma vez uma pessoa foi roubada e a pessoa conseguiu fazer a movimentação das ações do cara. Muito louco. E a gente sabe que isso não está... Essa bandidagem, o cara que faz, o soldado do crime, que vai lá e captura o celular, ele não tem essa competência. Ele passa provavelmente isso para um hacker que está próximo e que faz em 30 minutos um estrago na vida das pessoas, né? Então, a gente tem hoje aqui essa questão. Moema era tranquilo, estava mais sob controle, mas a gente teve a pandemia em 2020, a pandemia ela gerou, assim, uns meses, né, uns 4, 5, 6 meses
de bastante silêncio no bairro. O bairro ficou muito parado, como todo o Brasil. Isso ocorreu aí até praticamente o final do ano de 2020. E quando a pandemia chegou, vieram as entregas, vieram os deliveries, o iFood, né? As empresas de entrega de alimento e de outros produtos cresceram bastante, porque as pessoas não queriam mais sair de casa e recebiam as suas coisas, então, via entregadores. Eu acompanhei isso aí de perto. Nessa época da pandemia, eu morava aí. Eu andava na rua direto, era daqueles que sempre andou na rua, nunca tive medo do Covid. E Moema ficou deserta durante muito tempo. Tinha períodos que eu andava na rua sozinho, a polícia às vezes vinha atrás de mim, vinha perguntar, mexer comigo e tal. Eu andava sozinho, tranquilo. O senhor não está preocupado? Eu falei, nem com Covid, nem com bandido. Aqui, nessa época, não tem nem bandido. Bandido veio depois. Nem bandido, né? O pessoal também que pede coisas na rua, né? O pessoal, a galera que vai pedir fralda na porta de farmácia, né? Fazer Sim. lá o seu trabalho de interpelar as pessoas, né? Muitas vezes idosos, jovens. Também tem uma turma aqui que a gente fica sempre de olho, são garotos de 14, 15, 16 anos que ficam aí parando idosos, idosas, jovens que saem das escolas, nós temos várias escolas, e aí fica tentando tirar um dinheiro, pedir para comprar uma coisa ou outra e tal. Ok, a gente entende que a situação do país não é boa, mas muitas vezes eles pegam algumas pessoas e intimidam, sabe? A gente Sim. tem aqui uma série de reclamações na associação de pessoas que são intimidadas por esses jovens que ficam aqui no bairro fazendo esse tipo de pedido em porta de farmácia, tanto que tem muitas farmácias que colocaram segurança para poder minimizar um pouquinho o impacto dessa ação, né, que o pessoal acaba tendo aqui no bairro e muitas vezes intimidando. Essa é a preocupação dos pais aqui, né? Intimidam os jovens, os garotos de 14, 15 anos que saem aqui dos colégios próximos, né? Nós temos grandes colégios importantes aqui no bairro, e esses jovens saem para ir para sua casa, andar 3, 4 quarteirões e acabam sendo aí interpelados por outros jovens e que muitas vezes não é uma coisa assim muito amigável. Então a gente sempre tem um cuidado especial. A orientação que eu dou para todo mundo num caso desse, é orientar os filhos. Entra numa farmácia, entra num comércio, pede ajuda, né? Se sentir que está muito, muito acuado, chama, liga, pede para o adulto ligar 190, pedir ajuda da polícia. A polícia Sim. vai até onde tiver aquela pessoa, a pessoa vai lá e explica, né? Se for um mal entendido, ok, não tem problema nenhum. Agora, e se não for, né? Porque isso aí são segmentos que ficaram organizados. Essa turma do jovem pedinte, os pedintes não tão jovens, e o esquema de assalto com motocicleta, em dupla na motocicleta, e com uma fuga surpreendente. Os caras conseguem fugir até para o metrô. Impressionante. E você não consegue pegar Eu tive um caso de... Como eu sou síndico em alguns prédios, um dos prédios que eu sou síndico teve um assalto, o porteiro me ligou na hora. Foi bem na porta. Eu tenho acesso às câmeras e captei imediatamente, peguei tudo, já mandei para os grupos de segurança, mandei para o pessoal da polícia, já para tentar fazer algum tipo de abordagem, achar os caras. É tão impressionante, Serrão, que os caras fizeram um assalto do lado Índios, na Iraí, ao meio-dia em ponto. Eram 3 motos, tá? Eram 3 motos. Tinha uma moto com garupa e 2 motos com um cara cada uma delas. Cobertura, tá? Isso. Na cobertura. O cara fez o assalto ao meio-dia e 15 fizeram outro assalto aqui na Macuco. E aí, no mesmo 15, 20 minutos depois, um outro síndico de um outro prédio tinha filmagem já, mandando para os mesmos grupos que eu estava mandando 15 minutos, o mesmo grupo de bandidos assaltaram na Moema Índios e vieram para Moema Pássaros. Um detalhe, a Polícia Militar, o batalhão que cuida de Moema Índios, não é o mesmo batalhão que cuida de Moema Pássaros. Sim. Então, eles fazem assalto ali, é uma equipe. Eles saíram dali, vêm para cá, até aquela equipe descobrir e ver o que está acontecendo lá naquele ambiente que é o local de cobertura, eles já estão aqui fazendo assalto em outro ambiente. Entendeu? Então, até todo mundo se movimentar, eles já fugiram. Já foram embora. Nem o mesmo DP, né? Não, é tudo diferente. A Força Pública, 97, a Força de Segurança Pública da Avenida Ibirapuera para cima ali de Moema
Pássaro, de Moema Índios, é diferente do pessoal de segurança pública aqui, de Moema Pássaros, né? E, obviamente, ok, é uma questão geográfica, não vamos discutir essa questão, porque já está aí há muitos anos. O fato é que os caras estão num nível de tranquilidade para fazer o assalto. Sim, e a organização deles é impressionante. Impressionante, é quase como pescar num tanque, né? Com aqueles pesqueiros que você bota lá, bota a isca e pega um atrás do outro, né? Sim, são assaltos com impossibilidade de reação, porque eles sempre têm 2 assaltando e 2 na cobertura em geral. Então, mesmo que você seja o rei da reação, impossível. Você não vai reagir. Não tem jeito, e a gente até recomenda, não adianta reagir, né? Nessa maneira, não. Risco, porque a arma é a mão armada, tá, Serrão? É a mão armada. Não tem essa de intimidar só de verbal, não. Dessa questão do assalto é sempre mão armada, sempre com o cano ali na cara do coitado do cidadão. Entende? Agora vamos lá, agora vamos para a questão bem objetiva, que eu também gosto da coisa objetiva. Se o serviço de polícia funcionasse realmente com a eficiência desejável, Moema tinha que ter um cerco contra esse pessoal da moto. Acabou a conversa. Tá na garupa, parou, mas tinha que ser, isso tinha que ser feito. Faz, não faz. Com cobertor humanos, né? Vem reclamação, né? Serrão, o cobertor é curto, os caras têm 3, 4 bairros enormes para lidar com uma única companhia. Então, essa estrutura que está equivocada. A cidade cresceu, não é mais a mesma estrutura administrativa, então isso tinha que ter sido já repensado. E não é. São Paulo é uma cidade gigantesca que não dá respostas rápidas para os problemas. Vamos lá, Moema. Moema tem o pior asfalto de São Paulo para quem paga um dos IPTUs mais caros da cidade. É o pior asfalto de São Paulo. Eu conheço Moema a pé. Andava Moema quando morava aí direto a pé. Conheço cada pedacinho de Moema. É uma zona. É suja, na maioria das vezes. O asfalto é ruim demais. Tem problema de árvores maltratadas, que na hora das chuvas ou caem, ou o galho cai e ferra toda a rede elétrica. E é um lugar que é caro para morar, não é barato para morar aí, e é um lugar de alto padrão com tratamento de péssimo padrão pelo poder público. Sem dúvida. A arrecadação aqui é insana, né? A prefeitura tem uma arrecadação aqui por metro quadrado absurda, né? Por conta da valorização. Falando um pouquinho, olha, eu sou comerciante, eu sou também do grupo, um grupo de empresários aqui, chama Juntos por Moema, né? Onde a gente tem um grupo grande de mais de 200 empresários aqui. A gente se uniu para poder também melhorar um pouquinho, né? Tentar trazer um pouquinho de negócios para dentro do bairro, né? Valorizar o bairro, né? Mas é muito difícil com essa insegurança. Eu tenho minha loja, por exemplo, eu tenho a ótica na Gaivota, ali entre a Lavandisca e a Sabiá, e as pessoas não estão andando a pé. Não, estão com medo. Restaurantes aí, tem restaurantes maravilhosos. De noite fica tudo vazio, o pessoal tem medo. Medo de sair, medo de ficar. Assim, a gente tem essa insegurança dioturnamente, não importa se... Você pode ser assaltado aqui ao meio-dia na avenida mais movimentada. Não tem horário, não tem horário. Não tem, e a gente tem que andar com muito cuidado. Queria dar umas dicas para as pessoas, falar um pouquinho sobre comportamento, tá? Eu tenho um comportamento que eu adotei para mim. Primeiro, quando eu estou andando por Moema, eu ando atento, eu sempre olhando o que está acontecendo à minha volta. Eu procuro andar na contramão quando eu estou a pé. Por quê? Porque o motoca, ele vai vir de frente para você. Se ele quiser te pegar, ou ele dá a volta no quarteirão, ou porque ele não tem como fazer o retorno. Então, andar a pé, por incrível que pareça, eu tive que adotar estratégias para correr menos risco, né? A outra coisa que eu dou de dica é o seguinte: o ladrão, antes de te roubar, ele te paquera. Ele vai sentir como é que você está, se você está desatento, se você está com o celular à mão. Ele fica te paquerando, ele fica te olhando. Ele para a moto 100 metros à frente. Se você está atento, está caminhando, vê um cara parando a moto 100 metros à frente e ficando lá de bobeira. Aí você vê uma outra moto parando do outro lado da rua. Gente,
entra no primeiro comércio, dá meia volta. Por incrível que pareça, a gente está vivendo esse drama de ter que montar estratégias pessoais para tentar não ser assaltado dentro de Moema e aqui nos bairros da nossa região, né? Essa questão toda da polícia que você falou, é o que eu falei lá no começo. O cobertor é curto, o pessoal tenta fazer o melhor que pode. Falta, na minha opinião, poderia conversar com o pessoal de segurança pública, patrulhamento de moto aqui, porque como os caras vêm te assaltar de moto, nada como ter hoje um pessoal da Rocan, que é muito experiente, sabe perseguir, sabe ir atrás. A bandidagem tem medo. O pessoal da Rocan, e aí rodar com o pessoal da Rocan aqui, entendeu? E fazer essas blitz, parar um pouquinho, fazer esses plantões aí nas esquinas, travar esse pessoal e pedir documentação. É um dos caminhos que a gente tem. E, principalmente, o pessoal que tiver qualquer problema, acionar o 90. Aciona o 90 que o pessoal vem, tá? Eu nunca tive problema com isso, acionando o 90, sempre eles tem sempre uma viatura perto para poder dar um atendimento para a gente. E teve problema, foi assaltado, o BO, faça o BO. O BO é uma das coisas mais importantes que o cidadão que tiver algum tipo de crime feito, assalto, roubo, furto, fazer junto à delegacia mais próxima, ou, se não for nenhum problema de violência, alguma coisa parecida, faz online. Vai gerar lá o histórico, a estatística, a mancha criminal, e a polícia consegue, então, dar um pouco mais de atenção naqueles pontos onde foram feitos mais BOs, né? Então, essas dicas todas que a gente tem aí que passar para a população. É o que a gente fala sempre nos nossos grupos, né? Não, isso é fundamental. Tem que estar andando na rua sempre atento, percebendo esse movimento. Se passou uma moto, outra moto te observando muito, olhando muito para você, entra num comércio, dá uma disfarçada, e aciona o 90. Aciona. Ó, suspeito. Quer falar o telefone? Precisa falar o telefone? Para no comércio, conversa o que você tem que falar. Acabou a conversa, bota o telefone no bolso, segue seu caminho. Isso. Né? Jamais ficar conversando, ficar com o celular de bobeira na rua. Né? É direito nosso, né, Serrão? É direito nosso. Só que a gente está com o direito cerceado por conta da violência. Sim, então, sim. A gente pode até falar, mas eu tenho direito. Ok, só que você está correndo um risco a mais. Você é um alvo mais fácil do que o que não está com aquele celular ali andando e mostrando ele para todo mundo, né? Outro tipo de crime que está acontecendo aqui, Serrão, pessoal de bicicleta, cara. Pessoal de bicicleta passa e captura o celular do cara. São atletas, os caras são atletas olímpicos, impressionante. Não, eu vou te falar, o pessoal, se fosse numa Olimpíada, era tudo medalha de ouro. De tão rápidos que eles são, e é muito difícil, não consegue pegar, e a mesma coisa, isso vai na mão de um hacker 3 minutos depois, e esse cara em meia hora faz um estrago na sua vida. Né? Faz um estrago, arrebenta com você. Então a gente tem aí também bicicleta, não é. E é a mesma coisa. Eu já tive aqui na frente do meu prédio, aconteceu, e como eu tenho acesso às câmeras, eu fui olhar, né? Até fazendo um merchan para o pessoal da Co-Security. A câmera que eu olhei era da Co-Security. A câmera que me deu a imagem que eu precisava foi da Co-Security, tá? E aí eu fui lá, peguei o pessoal. O cara, antes de dar o bote no celular do cara, o cara passou 2 vezes por ele. Entende? Ele foi, aí voltou, foi de novo, voltou na terceira, ele deu bote no cara. E o cara tava lá com o celular, falando ali, tranquilo, na calçada. E ele sobe na calçada para pegar o celular, né? E a partir daí, pronto, você não tem ele. Em meia hora, a sua conta tá limpa, né? E aí depois você tem que brigar com o banco, né? Você tem que brigar com o banco. Como é que o banco liberou transferência de 15, 20, 30 mil reais em 15 minutos? Quando é você que vai fazer a compra, ele vai lá e trava na hora. Na compra de R$1.000, você tem que fazer aquela facial, aquela reconhecimento facial lá, que a cara da gente, sempre a gente fica com uma cara desse tamanho, né? Nem me reconheço aquilo lá, não sei nem como é que o banco me reconhece. É uma coisa horrorosa aquelas fotos, né? Mas na hora do real, o bandido tem toda a facilidade e a gente não. Porque eles têm. Como eu já disse, o crime organizado. Crime organizado, associação delitiva entre criminosos de toda espécie, a máquina estatal nos seus 3 poderes e outras interfaces empresariais. Não é só... O crime organizado é muito amplo. Né?
É por isso que ele é organizado, né? Ele se ganha organiza muitas cada vezes vez mais. a corrida é ganha pelo mais organizado. Então, no final, o crime está bem organizadinho mesmo. Né? E E eles ramificado. são beneficiados pelo país da impunidade, né? Porque o cara que assalta ali, daqui a pouco, se ele é pego, uma audiência de custódia, já chega o advogado dele para liberar rapidinho. Impressionante. Tudo rápido. E o policial, coitado, fica fazendo relatório. Cara de otário, perdendo tempo no relatório. E custa caro, né, pessoal? Custa caro. Isso aí não é uma brincadeira, não é uma coisinha que você, não é uma coisinha que você com qualquer real você banca. Você precisa de bilhões para lidar com a segurança pública, né? E a gente paga esses bilhões em vez de ter o que precisa, que é o asfalto de qualidade, como você falou, a iluminação, a poda da árvore, a zeladoria. A gente tem o quê? A gente tem isso. Tem que pagar mais caro. Vou falar um pouquinho de condomínio, tá? É como síndico. Eu quero até que você fale disso, da sua experiência de gestão condominial. No que o trabalho bom de gestão condominial pode colaborar para essa segurança, para essa melhoria na condição do bairro? Vamos lá. Vou falar um pouquinho. Eu sou síndico em seis condomínios só em Moema, tá? Eu sou síndico em outros condomínios, mas em Moema eu cuido de 6 prédios, tá? Primeira coisa, custa caro. Custa caro para os condomínios manter essa segurança, né? Porque para você manter a segurança, você tem que ter equipe bem paga, né? Pessoal de portaria, bem treinado, né? Pessoal de muitas vezes que fica nesses ombrelones na calçada ali, monitorando, tentando minimizar, dar a sensação de segurança, porque não tem como dar segurança a uma pessoa que fica em pé embaixo do ombrelone, porque quando chega o bandido armado, ele vai roubar, né? E se vacilar, ele rouba até o coitado do segurança que está na calçada. Né? Então, é caro manter essa estrutura. Os condomínios aumentam bastante os seus valores por conta de investimento em segurança. Você tem monitoramento que você tem que contratar, cerca elétrica, um monte de câmera, sistema de controle de acesso via biometria facial, treinamento de equipe, né? Custos extras para você poder bancar vigilantes, muitas vezes, não é só mais um porteiro, você precisa de um vigilante para poder cuidar do seu patrimônio e da segurança da sua família, né? Então, esse primeiro problema que tem é o custo, que aumenta bastante. Segundo problema que tem é você ter gente o tempo todo dentro dos prédios, né, que precisam estar atentos. São pessoas tentando invadir prédio o tempo todo. Eu sou sobrinho da Dona Maria do 52. Ela pediu para eu vir aqui para fazer um serviço aí que está pingando a torneira dela. Eu sou um prestador de serviço. E o João falou aí, o João do 63 pediu para eu vir. Aí alguém liga na portaria se fazendo passar de João. Ô, porteiro, profissional o negócio, Sabe o nome do porteiro? E aí, tudo bom, Zeca? Como é que tá? É o João, 863. Vai chegar um prestador de serviço? Libera o cara. Olha o nível que chegou. Aí o porteiro, cara, como é que faz? Aí você tem que falar ao porteiro, olha, é o seguinte, não é assim não. Você não pode ir numa ligação liberar a entrada de ninguém. Você não sabe se quem está falando do outro lado é o João. Né? Você precisa ter aquilo por escrito. Você precisa reconhecer o João. Ou ele faz uma vídeo com você ali, ou ele te manda, se você tem o cadastro dele no WhatsApp do condomínio, precisa ver se é ele mesmo, né? Precisa validar. Na dúvida, não deixa entrar. E se desconfiou que não é, 190, e pede pro cara guardar ali. Espera aí um pouquinho, já vou liberar para você subir e tal. Até o 90 chegar e dar uma dura, né? A gente tem, assim, uma máxima em segurança que é assim, né? Segurança e conforto não se conversam. Né? Onde tem segurança, não tem conforto. Você tem que abrir porta de vidro de carro para mostrar que você é você. Isso. Você tem que botar o rosto na biometria. Se você está com alguém acompanhando ali, um amigo, alguma coisa, você tem que falar, tá comigo esse cara, né? Esse cara aí, ele é meu camarada, pode entrar comigo, assuma a responsabilidade. Tem uma série de protocolos que a gente precisa, que o condômino tenha, e que a gente, como síndico, o tempo todo pede, né? Não deixar entrar junto. Sabe aquele negócio da clausura, que você tem o portão da rua e o portão que entra, que acessa o condomínio? O cara entra, o espertalhão, o bandido chega, segura um pouquinho o portão para mim, que eu sou morador. E aí entra junto. Se o porteiro não for atento,
E falar assim, vou me usar como exemplo. Paulo, essa pessoa está com você? Aí eu vou olhar e falar, não está comigo. Aí tem que falar assim, o senhor tem que sair para se identificar. Mas o morador tem que ter também esse cuidado. Chegou alguém, não conheço, fala, amigão, tudo bem? Eu vou entrar. Se você é morador, sou, então eu não te conheço, fica aí um pouquinho, eu vou entrar, entro, depois você entra com a sua biometria. Né? Isso não é falta de educação, isso é zelo pela segurança das pessoas. Isso. E a gente tem que explicar isso muitas vezes, tem gente que fica bravo. Você tá aí, eu tenho que ser agora, tenho que ficar aí fazendo trabalho de vigilante. Tem. Tem que fazer o trabalho de vigilante, tem que ajudar a portaria, tem que ajudar lá o coitado que está lá, às vezes o porteiro está cuidando do portão e entregando uma encomenda para o morador que bateu lá para retirar a encomenda, ele tem que fazer as duas coisas. Para escapar, nesse momento, uma pessoa entrando junto com o morador na clausura, 2 palitos. E o cara entrou no condomínio, se ninguém percebeu, ele passa a ser o quê? Visitante. Ele passa a ser o quê? Um parente. Ele passa a ser alguém que tem acesso ao prédio sem nenhum tipo de restrição. Não, eu passei pelo caso, o prédio onde eu morei, ele foi invadido num Réveillon. O bandido conseguiu entrar no prédio, ele tinha o controle remoto da garagem. Olha a organização do cara. Mas descobriu-se que ele entrou no prédio, na verdade, o alvo dele, ele tinha um alvo específico lá dentro, que era alguém que estava devendo a ele no prédio. Então, são coisas loucas, né? Mas você tem que estar preparado. Tem invasão de quadrilha especializada, Serrão, tem invasão, sim, de quadrilha especializada que vai em apartamento, naquele apartamento específico, porque sabe que lá se guardam relógios caros, dólares, euros, reais, né, coisas de alto valor, e chega ao ponto do cara saber qual é o armário que tá, qual é a gaveta, o caminho das pedras, todos. Sabe tudo. Trabalho de inteligência, Informantes de dentro, muitas vezes acabam dando essa informação privilegiada, vamos dizer assim, para essa bandidagem, e os caras já vão direto. É um assalto silencioso. O cara vai lá, ele entra quietinho, bonitinho, acessou o apartamento do cara, faz o que tem que fazer e vida que segue, entendeu? E esse assalto ficou muito, essa modalidade de assalto organizada ficou muito lucrativa, porque você vai na joia, você vai no telefone celular, vai na conta corrente, que é o que está hoje, o mais típico é conta corrente, o cara já não quer mais o celular pelo celular, o celular já banalizou. O cara quer o dado ali, a informação ali, o cara sequestra tudo a partir do que tiver de acesso a banco no teu celular. É muito louco isso. Serrão, eu vim para cá em 84, fui office boy 3 anos. Melhor coisa, eu queria que todo garoto de 16 anos fosse office boy por 1 ano, que é muito bom, você fica muito esperto andando na rua. Eu tenho saudade da época que o pessoal só roubava tênis, né? Pois é. Era o tempo. Na minha época, na minha cidade, Niterói, era isso. Era roubo tênis. De tênis. Você chegava em casa descalço. Verdade. E é isso, a gente está nessa pegada. Então, a sindicância me deu bastante experiência, me trouxe bastante know-how sobre essa questão do cuidado, né? Do cuidado, de cuidar do perímetro também. Você tem que ter uma série de câmeras todas colocadas em situações estratégicas no condomínio para poder vigiar o perímetro do prédio. Você tem que ter aquelas cercas elétricas ou aquelas de infravermelho que qualquer coisa que passar por ali, você dispara um alarme. Isso vai tocar numa central, seja ela lá onde for, que vai gerar uma ligação para a portaria, para alguém, perguntando se está tudo bem. Se tiver algum problema, 190, vai lá, daqui a pouco está a polícia baixando. Então, mas essa situação de Moema é diferente. Moema é o lugar hoje, um dos lugares mais organizados em termos desse tipo de segurança. E hoje dá para você fazer um reality com assalto. Com essas quadrilhas, dá para fazer um reality show. Vai transformar um monte de gente aí em artista famoso, porque todo mundo filma tudo. Tudo hoje é praticamente registrado. Tudo registrado, seja por câmera. É uma que é campeã em Moema. Moema, onde você anda, está lá o postinho, né, azul da Cosecure. Azul, bonitinho, Não, muito bom. A gente gosta, né, desse sistema porque ele tem essa... Ele meio que intimida, né? Ele dá um pouquinho de segurança ali e tal, mas vou te ser sincero, bem sincero mesmo, tá? A bandidagem não tá nem aí. Eles botam a cara deles ali, estampada,
Hoje mesmo saiu aí nos nossos grupos um vídeo de um assalto que teve aqui na Lavandisca, do lado da minha casa, né? O cara ali assaltou no carro, ali, à luz do dia. Aí esse cara já tinha assaltado, acho que em outro bairro, aí é o mesmo cara, e a imagem dele está circulando nos grupos, se alguém foi assaltado por ele, que é para ir lá na delegacia, para poder ligar para o investigador, tem até o contato do investigador aqui, para poder dizer se foi vítima ou não, porque acho que não sei se o cara está preso, já para poder aumentar um pouquinho, né, a ficha dele, criar um pouquinho mais de... Isso, para permitir que o bondoso juiz da audiência de custódia não liberte esse depois, coitado, né? Essa vítima da sociedade, A vítima da sociedade está aí, né? Está aí e é solto, e a gente que paga a conta está preso, né? A verdade Sim. é essa. Então, como síndico, tem essas questões que a gente tem trabalhado na parte de segurança, né? A parte de zeladoria é aquela que eu estava falando com vocês, quer dizer, árvores que não são bem cuidadas, bem tratadas, podadas no tempo certo, no período de chuva, com a ventania, as últimas ventanias que tiveram aqui deixaram bairros inteiros dias sem energia. Sim, e que foram ventanias monumentais também, monumentais, né? E a gente sabe que isso... Mas a falta de cuidado também é monumental. Também é monumental. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Aí, falando um pouquinho aí, que o Marcel falou, eu também tenho uma empresa de manutenção de geradores, tenho vários prédios aqui em Moema que a minha empresa, a Tesla Automação, cuida, né? E... Aliás, eu até pensei que é sócio lá do rapaz lá, que vai ser o novo diretor, né, de governança dos Estados Unidos, né? A Tesla. Quando eu vi a Tesla aí, eu falei, pô, esse sabe escolher o nome da empresa, hein? Bom, hein? Mas você sabe que eu tenho um dos meus sócios, ele é engenheiro eletricista, né? E Tesla foi escolhido por conta do Nikola Tesla. Do Nikola Tesla, exatamente. Não, e o Elon Musk também escolheu o nome da empresa dele em função disso, né? O cara era genial. Um cara genial. Morreu pobre, mas um cara genial. E o Nikola Tesla, pai da eletricidade, né? Da corrente alternada, que é o que a gente usa até hoje, e a gente colocou por conta disso, né? E a gente tem, então, essa empresa que faz as manutenções. Na última chuva que teve agora, no começo do mês, eu tive várias ligações, o pessoal me ligando, muita gente às vezes não tem um contrato de manutenção com empresas e tal, e às vezes fica na mão e ligou para mim, Paulo, você trabalha com isso, né? Tem alguém para me ajudar nesse momento? Meu gerador não entrou, não funcionou e tal. Então, assim, a recomendação que eu dou para quem estiver ouvindo aqui é cuidem bem dos equipamentos. Todo o equipamento do prédio tem que ser bem cuidado e o gerador não fica atrás. Quando tem problema de falta de energia, é ele que salva a vida Sim. das pessoas que, para subir e descer elevador, para poder se movimentar, o sistema de segurança, os portões, eles são mantidos pelo gerador, então toda a parte de segurança Sim. é mantida, o controle de acesso, tudo mantido. Então, qual é o modelo ideal para manutenção do gerador? Vamos lá, de quanto em quanto tempo esse gerador tem que ser ligado para testar? Deixar ele dar aquela queimada no óleo diesel, normalmente é óleo diesel. Toda semana se liga uns 10 minutos o gerador em vazio, ou seja, você vai lá e só aciona ele para o motor girar sem nenhuma carga. Uma vez igual o carro, né? O carro também não pode ficar parado. Né? Não, mas é motor a diesel, é motor estacionário. Você precisa, uma vez por mês, ligar com carga, ou seja, você vai lá, simula a falta de energia, né? O gerador ele pode atender o prédio inteiro, mas ele pode atender só as áreas comuns e elevadores. Você vai lá, Sim. simula a falta de energia, o gerador em segundos ele entra para substituir a energia da Enel, você deixa ali uns 15, 20 minutos para ver se todos os equipamentos estão funcionando, os elevadores estão subindo e descendo, os portões, o sistema como um todo. Depois você vai lá, religa a energia, o gerador tem um sistema chamado quadro de transferência automática, esse quadro de transferência vai mandar essa informação para o gerador, vai falar, o gerador, pode parar aí que a concessionária voltou. E aí o gerador para, vida que segue. E a manutenção, ela tem que ser mensal ou bimestral. Você tem que ter um especialista em gerador cuidando. O zelador não é especialista, ele tem lá um mínimo de experiência de ligar e desligar. Mas Sim. o gerador, você está falando em motor a diesel, eletrônica, que toda a parte de comando dele é uma eletrônica, e elétrica, que é a transferência de carga de um ponto para o outro. Então, uma pergunta, a Moema construiu muito prédio novo. Eles Sim. já fizeram prevendo essa questão de geradores ou muitos vieram sem nada? Já é uma obrigação legal dos prédios deixarem o gerador. Tá? Agora é obrigação, né? É obrigação, mas já é um investimento para a construtora
é um investimento muito baixo, perto do volume de dinheiro que se movimenta para construir um prédio, e isso é um marketing também, né? E você implanta do zero, né? Você já implanta ele certinho, na área que não vai dar problema trabalhista, né? Sim, com toda a segurança. Sim, tudo certinho, né? Segurança, toda a parte. A instalação do gerador é feita sempre dentro de um procedimento de engenharia. Tem que ter uma RT, tem que ter um projeto, ele tem que atender uma determinada abrangência dentro do condomínio, né? No AVCB, por exemplo, na renovação de AVCB, o bombeiro pede a abrangência, o seu gerador atende o quê? Se ele atende, por exemplo, a parte de combate a incêndio, né? Atende a parte de combate a incêndio, não atende? Ele atende todos os elevadores, não atende? O que ele atende? As luzes de emergência são importantes, a escadaria precisa ter luz. Uhum. No caso de incêndio, a primeira coisa que cai é a energia, é o gerador que mantém tudo funcionando. E aí todo mundo precisa descer com o mínimo de segurança. A maioria dos prédios hoje trabalham com pressurização, né? Não sei se vocês sabem o que é. Antigamente você tinha porta corta-fogo do hall de serviço, você tinha aqui uma clausura e uma outra porta que ia para a escadaria, prédios antigos. Os prédios novos a porta vem direto na área de serviço e existe uma pressurização, que é um ventilador gigante que fica dentro do condomínio, que joga ar dentro da escadaria para pressurizar, para manter aquela escadaria pressurizada. E aí, se tiver algum problema de fumaça, a fumaça não consegue entrar na escada e as pessoas conseguem fugir, né? Tudo isso aí, ele é previsto dentro do plano de evacuação, de combate a incêndio, né, de brigada. Então, a gente está muito atento. Como síndico, tem que estar muito atento a essas questões legais, tá? Os prédios de Moema fazem esse trabalho aí de segurança, por exemplo, de plano de fuga, teste de evacuação. Consegue fazer isso? Não tem. Principalmente os prédios residenciais, é muito difícil. A gente aqui em São Paulo, Brasil, a gente é muito ruim em defesa civil, né? É muito ruim. Só quando tem uma desgraça, uma tragédia, que isso, aí todo vamos mundo vira especialista. Todo mundo vira especialista, né? Aí inundou o Rio Grande do Sul, aí pronto. Aí apareceu um monte de especialista em alagamento. Teve lá Brumadinho, caiu lá, atravessou municípios inteiros lá o negócio da barragem, matou um monte de gente. Agora tem um monte de especialista em barragem. Precisa acontecer a tragédia para ter um monte de especialista. Eu sou a favor da gente saber prever, né? Prevenção, prevenir, cuidar antes que aconteça, né? Sabe aquela história quando você vê um bebezinho, vem um bebê para sua casa, vem uma criança nova nasce. Primeira coisa que faz, né, que a gente deveria fazer é cuidar das quinas, né? Tampar lá a tomada, né? Colocar aquela proteçãozinha, dar uma proteção ali, né? A mesma coisa para prédio, para tudo, você tem que ter prevenção, cuidar antes que aconteça, porque se acontecer, se alguém morrer, gente, que adiantou, certo? Não valeu de nada, exatamente. Não valeu de nada, tá? Em termos de gestão condominial, qual é o cuidado que o síndico tem que ter? O que torna alguém um bom síndico? Tá. Um bom síndico, primeiro, como eu falei no começo, tem que gostar de gente. E gostar de gente, desde o cara que paga tudo, que é o morador, o condômino, até o pessoal da faxina, da portaria, da limpeza, todo mundo que presta serviço. Você tem que gostar de pessoas e cuidar de pessoas. A gente tem que ter essa visão. O mundo, o planeta é feito a sociedade é feita de gente. Se a gente não cuida das pessoas, a gente vai começar a ter problema. Primeira coisa é isso, gostar de gente. Depois, ter empatia pelo problema dos outros. Muitas vezes as pessoas vêm com algumas situações que são relativamente pequenas para a gente no dia a dia, mas a gente tem que ter um entendimento que para ela é um problema muito grande. Então, não existe problema pequeno para mim. Se está afetando um condomínio que eu cuido, eu tenho que responsabilidade, no mínimo, de ouvir. Se for uma situação que eu consiga tratar. E se eu enxergar que é uma coisa que eu não vou conseguir resolver por questões legais, explicar para a pessoa de forma calma, tranquila, que eu não vou poder fazer o que ela quer que eu faça naquele momento, né? E cuidar da manutenção do prédio. Você tem no prédio questões que são chave, elevador, tá? Questões bomba d'água. Se você não jogar água lá para a caixa d'água em cima,
Não, vai faltar água para o banho, É. vai faltar água para fazer arroz, tá? Você tem que cuidar da parte de segurança, toda essa parte de controle de acesso, tá? Toda a parte de CFTV. Se você tem uma estrutura lá que está filmando tudo, todas as câmeras têm que funcionar 100%. Eu fico maluco quando eu chego num prédio que eu cuido, que eu vejo uma câmera apagada porque ela está com defeito. Eu falo, é nessa câmera que pode acontecer um problema e eu não vou ter histórico dela. Não vou conseguir rastrear. Então, essas questões legais, seguro, você tem que ter o seguro, né? Contratação de manutenção é obrigatória, de elevadores é obrigatória, não é uma coisa que o síndico pode escolher não fazer, tem que fazer. Seguro, tem que fazer, é obrigatório. AVCB em dia, obrigatório. Né? Toda a parte de extintores de incêndio, que é renovação anual, obrigatório. Né? Teste de mangueiras, obrigatório. Limpeza de caixa d'água e dedetização. A cada 6 meses tem que fazer. 6 meses. Eles vão tirar a potabilidade da água. Ver se a água está em ordem, está potável ou não. É obrigação legal. Né? Obrigações trabalhistas. Cuidar para que o zelador não abasteça o gerador. Vou falar de gerador de novo. O zelador só pode abastecer gerador em casos emergenciais que ele precisa correr ali no posto e comprar e abastecer. Isso o síndico também faz, subsíndico, conselheiro. Quem estiver no prédio tem que ir lá e ajudar o zelador, porque todo mundo vai ficar sem energia se o gerador parar. Né? Sim. Se o zelador não pode abastecer no cotidiano, no dia a dia. No mais, Serrão, a gente resolver problema. No combate a incêndio, bombeiros, fala uma coisa que eu acho legal, bombeiro em geral. Nenhum incêndio começa grande. Problema em condomínio, nenhum problema começa grande. Ele começa pequenininho assim. Se você tratar ele enquanto ele é desse tamanho, você vai gastar isso. Se você deixar ele crescer, você vai gastar isso. É verdade. Né? É que nem unha. Toda semana tem problemas. Que nem unha, tem que cortar toda semana a unha. Condomínio tem problema toda semana. Se você não cortar o problema que apareceu, ele vai crescer e vai te incomodar. É isso. Basicamente, esse é o segredo do sucesso. E paciência, tá? Paciência. De novo, segurança em Moema. O que a Viva Moema, o que vocês síndicos estão fazendo hoje? Qual é a grande demanda para dar uma melhorada nessa questão que você já pontuou, que está seríssima, está incontrolável quase? Tá. Primeira coisa, sempre que tiver um problema, vou repetir lá, porque a gente vale a pena falar isso sempre. Qualquer dúvida, tá se sentindo ameaçado, sentiu que a coisa não tá legal, se tô andando aqui na rua, tô vendo alguém me perseguindo, ou alguém me interpelou de maneira ali muito agressiva, 190. Entra no comércio, pede ajuda, né? Primeira coisa. Segunda coisa, não teve jeito? Teve o problema? Boletim de ocorrência. Sempre, boletim de ocorrência. Faça o boletim de ocorrência, né? Pedir ajuda para as pessoas, né, que estão em volta ali nos comércios. Eu que sou comerciante, vou falar, meu comércio está aberto. Qualquer pessoa que precisar, olha, estou aqui, posso entrar um pouquinho? Posso tomar uma água que eu estou nervoso aqui, que tem uma situação qualquer? Todo comerciante vai atender, vai receber essa pessoa de coração e vai dar um auxílio. O comerciante de Moema é muito solidário. Todos os comerciantes de Moema são solidários. Eles são parceiros da população. E muitos, como eu, são comerciantes e moradores. Então, eu sou comerciante, mas sou morador aqui. Eu consumo o bairro. Eu vou nos restaurantes, eu vou nos bairros, nas lojas, eu compro as coisas aqui. Eu faço o comércio de Moema girar. Então, é muito importante isso. E no caso se eu for falar um pouquinho mais, né, falar um pouquinho direto com o Tarcísio de Freitas... Isso, é com ele mesmo que interessa a gente falar. Vamos lá. Freitas é o seguinte, bairros como Moema, Brooklyn, Itaim, Vila Olímpia, motos, Rocan, botar mais motos para poder fazer essa varredura, para tentar identificar e até, se for o caso, capturar essa bandidagem que está vindo de moto ou de bicicleta. Tá? E para as pessoas comuns, atenção redobrada. Eu vi outro dia um dos prédios que eu cuido, né? Que é a mesma coisa que eu vou falar. Eu tenho acesso a câmeras porque eu cuido de muitos prédios.
Um casal caminhando tranquilamente aqui na Jacutinga, perto de casa, 10 horas da noite. Caminhando, bem devagar, conversando entre eles. Casal de idosos, tá? Um cara vem de bicicleta bem devagarinho, passa por eles e vai até a outra esquina. Eu sei porque as minhas câmeras ali, elas pegam os dois lados. Legal. Para. Ele está fazendo o quê? Olhando, ver se não tem viatura vindo ali na Jauaperi. É entre Arapanés e a Jauaperi que foi esse evento. Imediatamente, um outro cara é avisado que está tranquilo e começa a correr na direção desse casal. Quando chega no casal, aí pega carteira, pega a bolsa, pega celular e ainda leva o carro deles. Nossa. Porque eles foram lá pegar o carro deles. Gente, tá andando por Moema à noite, vai sair do ponto A para o ponto B, vai rapidinho, olhando o que está acontecendo, entra no carro e vaza. Não fica no carro, sentado, deixa eu ver onde que eu vou, onde que eu não vou, deixo de ir e tal. Entra no carro e sai andando. Quando chegar num lugar qualquer, você pede lá para quem está do seu lado, ou você para em algum lugar seguro, e vai pôr no Waze para onde você quer ir. Não dá para ficar dando moleza dentro de carro, em Moema, achando que está seguro. Não está seguro. Não está seguro. Essa é a dica que eu dou. Atenção redobrada. A bandidagem está sabendo o que fazer direitinho, né? Eles estão na boa. Então ali precisava, então ali é Rocan e mais Blitz, é isso? Rocan, mais Blitz, né? Pedir aí ajuda para o pessoal da Polícia Militar. Outra coisa que eu queria falar rapidinho, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Eu tive no Conseg várias vezes nas reuniões. E lá você tem representante da subprefeitura, pessoal da Guarda Civil, pessoal da Polícia Civil, pessoal da Polícia Militar, ali, e ainda além do pessoal mesmo do próprio Conseg. Uma vez eu levantei e falei assim, cadê o pessoal da Justiça? Não tem nenhum representante aqui do Poder Judiciário para a gente poder falar? Os caras começaram a rir para mim. Do Ministério Público, né? Pois é. Né? Falei assim, cadê alguém aqui para falar o seguinte, olha, eu vou reclamar com o cara da subprefeitura, da prefeitura que está lá, dos buracos, das árvores, da iluminação. Isso. O pessoal da Guarda Civil, poxa, uma viaturazinha ali na frente da escola, algum lugar e tal. Né? O pessoal da Polícia Militar, rondas, né? Da Polícia Civil, investigação e tal e tal. Tá bom. E a turma que manda prender? A turma que quando chega lá, tem que pegar e falar aqui, ó, tá em cana, meu irmão, tá aqui, ó. Não tem ninguém. E uma curiosidade, muita gente, muito juiz e desembargador adora morar em Moema. Moema e Vila Nova Conceição. Moema e Vila Nova Conceição, muita gente. Mas, bom, enfim, pau que bate em Chico, bate em Francisco, mas nesse caso, santo de casa não faz milagre, né? Não, mas a gente tem que aprimorar, tem que ter uma pressão da sociedade para cobrar a coisa mais efetiva, né? Porque não adianta só reclamar, quem reclama já perdeu. A gente da associação está sempre cobrando todos os órgãos públicos. A associação é importante. Depois, se vocês quiserem lá, Associação Viva Moema, só buscar aí no Instagram, né? Associação Viva Moema, tá lá, precisamos de associado, porque a gente é associado, desculpa, a gente é conselheiro, trabalha como ele paga ainda mensalidade e trabalha de graça. Tem quantos hoje associados? Tem muita gente associada? De cabeça eu não tenho, mas não passa de 50, viu? É muito pouca gente. Ou seja, esse é o problema também do brasileiro, né? Ele fica esperando que alguém cuide do problema para resolver o problema dele. Primeiro ele apela para o Estado, depois ele torce pelos heróis da iniciativa privada que vão resolver alguma coisa, né? E o problema a solução nunca cai do céu, né? Não. Quem aparece de repente é o ladrão, né? É a tempestade que derruba a árvore. Derruba tudo e deixa todo mundo sem... É uma insegurança, né? Tá tudo. Olha, estamos vivendo uma situação complicada. Eu entendo que as pessoas precisam mesmo ter essa consciência de que todo mundo é vigilante. Olha, todo mundo tem que vigiar. E eu acho o seguinte, a gente tem aqui alguns projetos de vizinhança solidária. Então, tem um grupo aqui muito legal que chama Moema Vigilantes, ali tem uma amiga síndica que chama Márcia, ali na Pavão. Ela é uma operária, né? Trabalha de graça em nome da segurança
aqui de Moema, está sempre em tudo quanto é reunião, evento. A Márcia ali da Pavão está junto com a gente, da associação, para poder trabalhar. E a gente precisa de mais gente vigiando, né? E não ter medo também, viu? Certa vez eu tive uma situação, não sei se eu ainda tenho tempo para falar aqui. Pode, mas tinha uma situação aqui na Twin, tinha um cara parado com um caminhão, ele parava de noite, o caminhão dormia lá. E aí ele botava um monte de carroceiro pegando papelão e reciclados e tal. E esses caras pegaram ali na Twin também, entre a Sabiá e a Lavandisca, né? Eles, cara, faziam daquele espaço ali praticamente era um entreposto do lixo. Sim. Todos os condomínios daquele pedacinho ali sofriam, porque era um monte de gente tirando e reciclando o lixo ali, ficou uma bagunça, uma zona. Isso faz já algum tempo. Esse caminhão nem está mais lá, né? Aí uma vez os moradores procuraram a associação para pedir ajuda. Falei, ok, participei da reunião com eles e tal, e falei o seguinte para eles, num determinado momento. Falei assim, olha, precisa juntar 2 ou 3 homens de cada condomínio desse, descer, ir lá e falar com o cara do caminhão, pô. Descer, os pais de família mesmo, ir lá falar com o cara do caminhão. Amigão, tudo bem? Tô vendo que você tá parado dia sim, dia também, segunda, domingo aqui, esse monte de gente e tal. Cara, desculpe, aqui nós não somos aqui um centro de reciclagem. Essa nosso quarteirão não é centro de reciclagem. Aí a pessoa, mas o pessoal tem medo. Não tem. Ok, você não vai lá xingar o cara, bater no cara, tá? Você vai conversar com o cara. E, ao mesmo tempo, você vai deixar claro para ele que o que ele está cometendo ali é uma ilegalidade. Sim. Porque calçada não é entreposto de reciclado. Entende? Então, tem uma série de problemas que a gente está enfrentando que a sociedade precisa também um pouquinho se levantar, né? E se colocar à frente um pouquinho e falar, gente, vamos sair um pouquinho ali e vamos conversar. Eu ando pela rua de Moema, vou ser sincero, eu ando muito aqui a pé porque eu tenho os condomínios, eu fico de olho. Se eu vejo um garoto de qualquer escola, do Consa ou da Mobile, sendo acharcado por 2, 3, 4 moleques, eu já tive a oportunidade de colar do lado e falar, e aí, tá tudo bem? Tudo bem, amiguinho? Tá com algum problema aí? Tudo bem? Aí o menino fica com aquela cara, os caras olharam para mim e falei, e aí, tudo bem? O que tá pegando? Algum problema? Não, senhor, tá tudo certo. Entendeu? E deixaram o menino, foi embora, fui com o menino um pouco andando. Não pode, pô. Eu tenho um garoto de 17 anos que mora aqui comigo. Não. Tem que faz esse caminho. Né? As pessoas pensam, é o seguinte, vai lá, você não vai bater em ninguém, você só vai chegar e falar, tá tudo bem? Olha, de você chegar perto e falar, tá tudo bem, os caras já se acovardam. Já, isso é covarde, porque ele não está esperando. Eles operam na surpresa, né? Se você tirou a surpresa, acabou o jogo. Não precisa chegar brigando, eu não chego brigando, eu chego conversando. Tudo bem? Algum problema? Como é que tá? Precisa de ajuda? Estamos aí. Acabou. Qualquer país civilizado acontece isso, pô. Não, a coisa por aí. Falta um pouquinho. Mas vai chegar, uma hora chega. Desculpe os meus vizinhos aí, mas essa é a minha opinião. Sobre a experiência CoSecurity, Moema foi um dos bairros em que a CoSecurity mais entrou em São Paulo, deve ser o lugar onde tem mais câmeras instaladas, se bobear. Eu não sei a estatística, Marcel deve saber, mas é um bairro com muita câmera CoSecurity. O que você sentiu de positivo dessa experiência? Eu acho que as câmeras CoSecurity, né, assim como câmeras essas câmeras que são compartilhadas, são importantes. Não vou falar o nome do concorrente, tá bom? Fica tranquilo, tá, Marcel? Mas as câmeras que fazem esse monitoramento, elas são muito importantes, tá? Porque, primeiro, como eu falei, eu consegui ver um crime e consegui mandar informação, por exemplo, para o pessoal da polícia ali, o pessoal da segurança aqui, do nosso grupo, né, comunitário de segurança aqui de Moema, consegui mandar as imagens, peguei das câmeras daqui da CoSecurity que estão na esquina. Elas ficam posicionadas muitas vezes na calçada, então, estrategicamente, elas são bem posicionadas para poder dar uma informação. Ela, muitas vezes, obviamente, não vai. O cara, depois que o crime está cometido, mas ela pode, por exemplo, ajudar na investigação. Ou pode fazer o monitoramento para verificar a placa de um carro ou de uma moto, para poder passar para a polícia fazer uma varredura no bairro e ver se encontra o meliante. Né? Então, acho que assim, é muito legal, é muito importante. Eu acho que se a gente tivesse mais prédios interligando, porque o importante é isso.
Se você tem uma câmera a cada 50 metros, você tem uma linha de anel, você tem como rastrear uma pessoa que escapa. Ela pega a câmera da rua tal, depois vai para outra, você vai até por onde ele saiu, né? Sim. E consegue sair, ó, ele saiu aqui para Santo Amaro, ele saiu para a Avenida Ibirapuera, ou ele saiu aqui para a República do Líbano, enfim. É importante por conta disso. Acho que esse é um projeto que eu apoio muito, né? Eu tenho muito boa relação com o pessoal da CoSecurity, porque eles... Uma coisa interessante, aqui eu tenho um probleminha que às vezes a minha câmera, uma folhagem cresce e fica atrapalhando ali a câmera, né? E para provar por A mais B que os caras estão monitorando, eu recebo um e-mail com a foto. Ó, tem uma folhagem aí atrapalhando aqui a nossa visão. Então, por favor, corta a folhagem aí que está atrapalhando o monitoramento. Então, acho que é a prova aí que tem gente olhando. Alguém está olhando aí, porque se o cara me mandou e-mail cobrando para eu cortar a folhagem, é porque tem alguém olhando aí no pessoal da equipe. Tá? Sim, então esse é o caminho. Fábio Freitas, fala para a gente do trabalho, como é que está sendo o trabalho da equipe do grande Alexandro Oliveira aí na região de Moema. Quem ainda não tem CoSecurity, o que precisa fazer para entrar nesse programa de segurança colaborativa? Boa noite para você. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, Jorge Serrão, Paulo Tulim, nosso parceiro, já virou parceiro. Para entrar nessa rede colaborativa gigantesca que está a CoSecurity, e tem muito ainda para crescer, basta entrar no site, falar comigo aqui pelo WhatsApp, falar com o Marcel. Por quê? Quanto mais falar com a gente, mais ela cresce. Quanto mais crescer, mais está protegido. Quanto mais estiver protegido, mais está rastreado. Quanto mais estiver rastreado, menos ocasiões acontecem. É simples. É uma coisa ligando a outra. Se você estiver protegido, você estiver resguardado, o meliante não vai ficar à vontade em atuar. Então, a gente está aqui somente para somar, tirar o meliante da zona de conforto. O Marcel vai falar com todas as delegacias, entregar todas as provas-crimes, para que eles, mesmo que atuem e tiverem atuado, a gente chegue lá. Num flagrante ou numa qualquer ocasião, a gente está aqui à disposição para que tire os meliantes da zona de conforto. Hoje, infelizmente, Jorge Serrão, eles estão na zona de conforto. Infelizmente, eles atuam à reveria. É aqueles crimes que aconteceram nessa semana na Zona Sul, na semana passada em Perdizes. Perdizes está uma loucura. Jogaram um senhorzinho no chão para arrancar uma corrente. O que é uma corrente? Não é nada. Você joga um senhorzinho no chão e ele perde a vida, perdeu a vida por conta de uma corrente. Quando você tirar eles da zona de conforto, a CoSecurity está aqui só para isso, para tirar eles dessa zona de conforto. Muito bem. Então, quem quiser aderir ao serviço CoSecurity, o que é que faz? É só ligar aqui no nosso WhatsApp, com 976550978, CoSecurity.com.br, tem as nossas redes sociais, e chame a gente. A gente é a única coligada ao Smart Sampa, a gente consegue compartilhar nossas imagens com todas as autoridades nos procuram através do Marcel para que seja o serviço investigativo mais eficiente. Então, só procure a gente que a gente toma conta da rua. Deixa a rua de volta para a sociedade, que é nossa rua, não é dos meliantes, a rua é nossa. É isso. Marcel Bussolin Marques, seu balanção sobre o nosso programa de hoje. Segurança em Moema, reivindicações importantes. A CoSecurity tem uma participação importante nesse bairro, mas é sempre bom a gente poder ampliar cada vez mais, poder falar desse trabalho, do que você faz na CoSecurity como gerente de segurança, gerente de relações institucionais dessa empresa. Bom, boa noite a todos, Paulo, Serrão, Freitas, todos que nos acompanham, né? Muito obrigado pela participação. Bom, o Paulo tocou pontos fundamentais aí, né? A questão de zeladoria, poda de árvore, iluminação, asfalto, né? Mencionou as principais ocorrências do bairro.
que nós tratamos, né, a CoSecurity, como furto, né, disparado, roubo, invasões de condomínio, tentativas. Todo dia, Paulo, nós temos tentativa de invasão em condomínio. Isso daí se propagou, são em diversas regiões, tá? Então, é uma coisa que realmente está chamando a atenção e nós sempre enviamos, né, ao DP da área todas as informações possíveis, a rastreabilidade, tentando pegar a placa, né, enviando o maior número de informações, toda a rastreabilidade, várias ruas, daí a importância da rede colaborativa. Então, o Serrão tinha comentado sobre o número de câmeras em Moema. Bom, ao lado do Itaim, Moema é o bairro ali que tem o maior número de câmeras. Tanto que os 2 DPs que atendem a região, o 96 DP Monções disparado e depois o 27 DP, eles estão entre os 5 DPs que recebem mais ofícios da CoSecurity. Então, nós sabemos ali do problema do bairro, e eu também quero comentar, Paulo, mais um detalhe aí. A questão de fraude e estelionato, que são cometidas pelos entregadores, né? Então, nós temos muitos casos de fraude e estelionato, então também vale muito a pena ali tomar cuidado com esse tipo de ocorrência. Bom, em relação aos consegues, já participei lá no Brooklyn com o Marzagão, ele se afastou, que ele foi concorrer para vereador, né? Depois parece que ficou suspenso durante um tempo, mas os comerciais têm participado, né? Parece que teve uma interrupção, mas logo volta. E assim, Paulo, o Serrão, o Ministério Público, ele é convocado em diversas reuniões do Conseg para comparecer. Porém, entretanto, todavia, nada acontece. Pois é, e o Ministério Público, na Constituição, ele foi criado para ser o principal defensor da sociedade nessas questões de interesse da cidadania. Então, ele tinha que estar presente, não podia faltar. E só complementando, Paulo, você mencionou do concorrentes, né? Mas a gente tem um grande concorrente e eu tenho um relacionamento muito bom com uma pessoa que exerce praticamente a função que eu exerço na CoSecurity e sempre trocamos informações e subsidiamos os DPs aí com o maior número de informação. Se eu não tenho, muitas vezes ele envia para o DP e também acontece, até nesse último final de semana, o Marcel entra em contato, um tal investigador de determinado DP vai entrar em contato com você aqui na Zona Norte, poxa, ajuda ele, teve um homicídio, ajuda ele nessas imagens. Poxa, conseguimos enviar imagens, um bom rastreamento, né? Não conseguimos, infelizmente, pegar a placa da moto, porque passou, na posição que passou, não tinha como pegar, mas passou todas as características da moto, vestimenta, então isso ajuda bastante a investigação. E, poxa, até agradecer, né, o trabalho desempenhado pelo investigador-chefe do 96 DP Monções, que todos os ofícios que eu envio, independente de boletim de ocorrência, ele me dá um feedback. Então, ele vai lá e procura, olha, recebemos um ofício aqui, tem ocorrência nessa data, vamos verificar se tem alguma coisa aí que bate nesse tipo de ocorrência. E, às vezes, ele achou até aquele suspeito em outra ocorrência, entendeu? Em outro BO ali, pelas fotos, né, pelo banco de dados, né, que ele vai montando um banco de dados. Então, isso é muito importante e nós estamos à disposição aí, Paulo, para ajudá-los e tornar Moema mais segura, que eu estive quando estava no City Câmeras, para finalizar, tá, Paulo, numa igreja, uma reunião ali com o pessoal de Moema. Qual que era a preocupação na época? A chegada do metrô. Né? O metrô, realmente, eu participei, eu moro do lado da Estação Moema, e o metrô trouxe facilidades, né, para as pessoas que precisam se locomover, maravilhoso, você tem o metrô do lado, mas ele também trouxe alguns problemas aí, né? Muita gente que se aproveita desse modal para poder chegar e entrar e sair facilmente, nem sempre com as melhores intenções, né? Você falou um pouquinho sobre o seu concorrente aí, falou que vocês colaboram mutuamente para poder resolver. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato, né? Então, basicamente,
Basicamente é isso, né? Não importa se é você, se é outra empresa, A, B ou C, se o resultado final for a prisão do vagabundo, a gente tem mais é que celebrar. Né? Frase atribuída ao lendário Mao Tse-tung, citado por Deng Xiaoping. E a segurança é colaborativa, né, Serrão? É isso. Colaborativa, é isso. Legal. Marcelo, seu balanço final sobre o nosso programa de hoje. Bom, agradecer o Paulo aí pela participação. Paulo, muito obrigado, né? Eu acho que você deu dicas muito importantes aí. Chamou muita atenção essa parte aí do problema da energia, né? Que você comentou, e, poxa, os apagões que nós presenciamos até deixamos de fazer uma live, o Serrão pode testemunhar isso, porque faltou energia na região e o síndico estava resolvendo o problema ali, inclusive do gerador, né, Serrão? Então, poxa, foi um negócio muito, muito interessante. E você vê a participação, né? A Ana Bittar, se eu não me engano, comentou aí, olha, eu espero Uber dentro do condomínio. Gente, toda reunião do CONSEG, Polícia Militar, todo mundo fala isso. Então, poxa, vamos obedecer. É o que o Paulo falou. Hoje tem que estar ligado. Uma outra pessoa, que não vou lembrar o nome agora, falou, poxa, eu estou meio neurótica. Mas, infelizmente, tem que estar antenado o tempo inteiro. Paulo, muito obrigado em nome da CoSecurity pela participação. Eu agradeço vocês, viu? Agradeço bastante a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de transferir conhecimento, trocar ideia, e a gente aprende, né? A gente vai aprender sempre. Cada dia que passa, conversando com as pessoas, a gente vai aprender, né? A gente vai aprender até morrer. Eu quero aprender até morrer, tá? Se eu viver muitos anos, espero que viva, eu quero viver aprendendo, porque é assim que a gente evolui. E reencarna para aprender mais. Com certeza absoluta. Para vocês verem como a coisa não está fácil no Brasil. Hoje, por volta de 19h30, numa rua próxima ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, um carro teve 2 explosões em um carro. O Supremo Tribunal Federal teve que ser evacuado por questão de segurança. Mobilização. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que uma pessoa morreu nesse caso. Estranhíssimo, que vai ser investigado. Mas um problema de segurança que não é só de São Paulo, é do Brasil inteiro. É gente sendo fuzilado em aeroporto internacional, é explosão de cara. Nós estamos, sei lá, acho que a gente está na Itália da máfia, aquela época lá que as pessoas explodiam carro, né, de juiz e tal. Sim. Então, sei lá, vamos cuidar, vamos nos cuidar, tá? Uns dos outros, vamos cuidar do vizinho, vamos ter empatia com as pessoas, vamos ser mais tolerante, menos nervoso, menos irritado, porque não vale a pena, gente, não vale a pena. O que vale mesmo é a gente tentar sair de casa para trabalhar e voltar são e salvo para a nossa família, que é o que a gente está aí zelando todo dia, tá? Muito bem, vamos chegando ao final de mais um programa CoSecurity. Esse foi o 103. Participaram conosco Paulo Tulim, o Fábio Freitas, da nossa equipe CoSecurity, e o sempre lendário Marcel Bussolin Marques. Você sabe, toda quarta-feira, 8h30, 8 horas da noite, ou 20 horas, a gente está aqui. Você tem um encontro marcado para discutir segurança colaborativa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal da Escola Superior de Segurança, deixe o seu like, divulgue o programa para os amigos. Se eventualmente você tiver algum inimigo, divulga também, porque ele precisa ouvir o quanto é importante o trabalho de segurança colaborativa. A gente vai voltar, semana que vem é feriado, a gente volta na próxima semana após o feriado. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você.